Fala pessoal, pela primeira vez estou trazendo um vídeo de atualização da nossa carteira de renda variável, uma carteira teórica, né, da página ali do Instagram, para trazer um pouquinho de alguns comentários e também atualizar vocês sobre o novo aporte referente ao mês de junho. Para quem não acompanha o Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Foi realizada uma votação em meados de agosto, setembro do ano passado, entre os seguidores da época, para montarmos uma carteira teórica de renda variável focada em investimentos no Brasil, ou seja, em fundos imobiliários e em ações. Lá no meu Instagram tem um post fixado, tem todo o detalhamento, tem o histórico, se você quiser descer um pouco o feed, vai ter o histórico de toda a atualização todos os meses, mas de forma resumida, na época foi elencado por votação iniciarmos uma carteira com R$ 10.000 inicialmente e focarmos com um aporte de R$ 500 mês a mês. Então, basicamente, a gente montou uma carteira dividido 40% em fundos imobiliários e 60% em ações, utilizando os 10 mil iniciais, e todo mês eu realizo aportes de R$ 500 mais os proventos recebidos no mês anterior. E assim sucessivamente, desde agosto, setembro do ano passado para cá, todo final de mês, início do mês seguinte, no caso, eu atualizo o post e reposto lá na página, baseado, claro, nos aportes que, na minha visão, Rodrigo, eu considero mais atrativos para o momento. Vale ressaltar, esse post, e assim como qualquer outro post ali da página, não é nenhuma recomendação de investimento. O intuito realmente é, com um cunho educacional, mostrar as possibilidades do mercado e, claro, ter uma carteira de valor votado, né, obviamente, pelos seguidores, um valor que os seguidores estimaram para a gente começar, para tentar ao máximo trazer a realidade de como seria realmente uma carteira na prática. Atualmente, a nossa carteira encontra-se no patamar de R$ 14.219 e eu vou mostrar um pouquinho do histórico dos aportes que foram sendo realizados aí no decorrer desses meses que passaram. Então eu vou acessar aqui as transações e quando voltamos lá nas primeiras transações, até mesmo no Instagram, nos destaques do Instagram tem uma aba própria exemplificando por qual motivo que eu escolhi determinados ativos, mas aqui de forma resumida eu vou mostrar esse histórico para vocês entenderem qual ação foi elencada para cada momento de aporte. Então, a primeira ação na época foi Vale 3, fizemos um aporte aí próximo de R$ 1.000, e assim, claro, os primeiros aportes, como foi os aportes iniciais, foi realizado um aporte de valor maior quando comparado ao aporte mensal. Mas foi comprado Banco do Brasil, Transmissão Paulista na época, Sanepar, Eletrobras e Agro 3 e Vale 3 no caso, né, que passou na outra página, que seriam as 6 ações. E por parte dos fundos imobiliários, Kiso 11, XPML 11, MXRF e HGLG. O intuito dessa carteira, o intuito principal dessa carteira é proporcionar dividendos. Então, na maioria dos casos, eu foquei em ativos sólidos de setores perenes que possuem certa segurança e previsibilidade em proventos, que é o caso aí de Banco do Brasil, Sanepar, própria Transmissão Paulista, a ISA-CETEP, hoje também tem um pagamento bem atrativo de proventos. Os fundos imobiliários também, fundos imobiliários mais comuns, mais negociados, que seriam o HGLG, XPML, MXRF, mas ao mesmo tempo em uma exposição menor, visto o portfólio total, eu busquei certo risco um pouquinho maior, visando, claro, também ter um retorno um pouco maior, que seria o caso de Kizu 11, que hoje é um fundo de fundos que vem sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial, então tem um portfólio que, na minha visão, é um portfólio bem diversificado e bem atrativo, com grandes players de fundos imobiliários. Então, somente comprando uma cota de Kizu, a gente já tem uma exposição maior também do segmento. E no caso, por exemplo, das ações, eu busquei em Eletrobras, uma elétrica que possui certo risco maior atrelado, mas que, na época que foi adquirido, nem tinha dividendos previstos a serem pagos, e agora ela já pagou proventos, vem tendo, pelo menos agora no ano 2025, um bom aumento também. Então, lá no início era algo assim, um pouquinho mais arriscado, muita gente questionava, mas realmente agora ela começou a dar retorno. Mas, claro, volto a dizer, a nossa carteira ela é focada, assim como qualquer outra carteira de renda variável, ela é focada no longo prazo. Outro ativo também que foi adicionado foi a Agro 3, uma empresa do agronegócio, que na minha visão é um setor bem perene, ela paga bons dividendos, mas que infelizmente não está tendo um bom desempenho agora no curto prazo. Então, é algo que também, depois, na hora que a gente for acompanhar a rentabilidade, vocês vão conseguir estimar um pouquinho. Mas basicamente a tese da carteira em si é essa: foco em dividendos, correndo um pouquinho de risco em um ou dois ativos ali também, visando ter um potencial maior de retorno e, claro, visão sempre de longo prazo. Outra coisa que é muito importante pontuar, pessoal, essa carteira, como foi votado também, eu não incluí ativos de renda fixa nem ativos do exterior. Renda fixa hoje ela é algo mais comum e que eu creio que na maioria do pessoal vocês já entendem, desde um CDB, um Tesouro Selic, uma LCA,
IPCA, Tesouro Pré-fixado. Então, são investimentos que, obviamente, na carteira verídica, na carteira real de vocês, deve constar, indiferente do seu perfil de risco. Hoje, a renda fixa é uma excelente oportunidade, tanto de retorno, como também de reserva de emergência, e, claro, também investimentos no exterior, visando ter uma receita dolarizada. No post propriamente que eu atualizo todo mês no Instagram, eu dou algumas sugestões. Por exemplo, renda fixa, tendo o Tesouro Selic como boa opção para curto prazo e reserva de emergência, e para longo prazo também o Tesouro IPCA+, que hoje estaria na faixa de 7,50, mas chegou a ser negociado aí a 7,80, 7,80 e pouquinhos aí no decorrer da carteira. E também no exterior, para quem é iniciante, que o foco dessa carteira propriamente é para quem é iniciante, auxiliar a montar uma carteira inicial com ativos mais sólidos, também teria sugestões de ETFs americanos, como é o próprio caso do IVVB11, que é negociado na B3, então você não precisa abrir conta em corretora internacional nem nada. Você consegue comprar direto na B3 e ter uma exposição diretamente ao S&P 500. E claro, para quem busca uma exposição diretamente lá fora, tem o VOL e o QQQ, que na minha visão são dois excelentes ETFs bem diversificados que você também consegue aportar visando ter essa diversificação internacional. De lá para cá, após os aportes iniciais, foram feitos aportes mensais, podem ver que são de valores menores, baseados sempre na melhor oportunidade do momento. Então, diversificava tanto entre fundos imobiliários e ações. E agora, já dando um spoiler, esse mês, referente, no caso, o aporte referente ao mês de junho, eu fiz no dia de hoje. No momento que eu gravo esse vídeo, o post ainda não foi feito no Instagram, vai ser postado no dia de amanhã. Eu vou editar e postar o vídeo também em conjunto, mas eu já fiz o aporte com a cotação no dia de hoje. Então, já deixando um spoiler, foi aportado em duas ações nesse caso. O IFIX ele vem tendo um bom desempenho desde o início de ano, o Ibovespa também, mas hoje eu preferi focar, pela primeira vez, focar somente em ações devido à inclusão de um novo ativo na carteira. Então, realmente, eu deixei um pouquinho de lado e fiz o aporte em duas ações, que nesse caso seria Vale 3, que já é um ativo constante na carteira, né? Está com uma posição mais baixa quando comparamos, por exemplo, a ISA-CETEP, que já tem uma exposição maior, então como forma de rebalanceamento e também aproveitando o bom preço de Vale, e o ativo novo, nesse caso que foi incluído, foi Petro 4. Petro 4, pessoal, eu já comentei, ela está sofrendo devido à oscilação do petróleo. A tendência no curto prazo, pelo menos até então, não tem pontos tão fortes assim para ela já ter uma alta agora no curto prazo. Então, realmente, esses dois ativos que foi focado nesse aporte atualmente são dois ativos cíclicos e que até então não tem previsão de altas no curto prazo. Volto a dizer, é uma carteira de longo prazo e que foca em ativos consistentes. Se você busca um maior retorno no curto prazo, com certeza pode ser analisado outros ativos que, quem sabe, a depender do resultado divulgado agora do primeiro trimestre, nessa temporada de balanço, tenha um desempenho melhor quando comparado a Petrobras ou Vale. Mas tenho certeza que quando o foco é longo prazo, tanto o ciclo do minério como também o ciclo do petróleo, eles tendem a subir novamente e com certeza Petrobras, no preço atual, no patamar de R$ 30, e Vale também sendo cotada a R$ 52, com certeza tem um grande potencial de retorno, fora, claro, os dividendos. São duas excelentes empresas que pagam bons dividendos atualmente. Quando olhamos a composição da carteira, agora então com a inclusão de Petro 4, claro que de forma desproporcional por enquanto, devido ser o primeiro aporte, com constância, nos próximos meses será efetivado novos aportes e aumento da posição, visando também um rebalanceamento, mas com a inclusão do sétimo ativo, fechamos atualmente com quase 61% do portfólio total em ações. Transmissão Paulista, ISA-CETEP, Banco do Brasil, Sanepar, Vale, Eletrobras, Agro 3 e Petrobras. Atualmente, a nossa maior exposição está em Transmissão Paulista, está sendo cotada a um preço menor também. Transmissão Paulista, Vale, que também está sendo cotada a um preço mais baixo, e Agro 3, como citado, está tendo uma queda um pouquinho mais acentuada. Na minha visão, a empresa não perdeu fundamentos, mas também ela está inserida em um setor que depende muito do cenário macroeconômico externo do país. Então é algo que possivelmente, quando ela começar a se sobressair, a se valorizar, ela tende também a ter um potencial de retorno, como também pagamento de dividendos. Mas até o momento ela está sendo cotada abaixo do preço médio que compramos. Então a nossa carteira atualmente está com 7 ativos e 4 fundos imobiliários. HGLG,
XPML, MXRF e QIZO11. Vale ressaltar também, aqui aparece a cotação, o preço médio, aqui não é levado em consideração os dividendos, os proventos, nesse caso, pago, né? Então aqui aparece as duas carteiras como negativo, mas elas não estão levando em consideração os proventos, os dividendos já recebidos. Vamos dar uma olhadinha quanto de proventos que já recebemos no decorrer desses últimos meses. Atualmente, até então, recebemos R$ 643,12 de dividendos, isso somado entre ações e fundos imobiliários. Então vale ressaltar, os ativos em si, a maioria deles estão sendo cotados abaixo do nosso preço médio. Importante dizer que quando começamos a carteira, início de setembro, foi exatamente o momento que a Bolsa de Valores e tanto o IFIX também viraram para a queda. Então agora, no início desse ano, que eles começaram a se sobressair. Então basicamente, com esse aumento que teve nesse ano, a gente recompensou a queda dos últimos 4 meses do ano passado. Mas já vamos dar uma olhadinha nisso na rentabilidade. Até então recebemos acima de R$ 600 de proventos. Aqui tem o detalhamento também de cada mês. Tivemos excelentes meses aqui, por exemplo, no mês de março, que foi pago R$ 180, várias ações pagando também. E a nossa projeção de pagamento para o mês atual, que seria agora no mês de maio, já temos previsto R$ 67, que vão ser pagos agora na metade do mês. Vale destacar, tem ações que às vezes não foi divulgado, que ainda não tem previsto, o próprio o XPML11 também paga sempre mais no final do mês, que também não está incluso. Então já temos uma projeção de proventos acima do que foi recebido no mês de abril. No mês de abril tivemos dividendos pagos somente pelos fundos imobiliários. As ações nesse mês de abril não tiveram nenhum pagamento. Mas realmente é um número bem atrativo quando comparamos ao portfólio como um todo, né? Um portfólio iniciante. Quando olhamos a rentabilidade então da carteira no acumulado, podemos ver forte oscilação. Como citado, até na metade do mês de setembro, aproximadamente, a carteira estava no positivo. De lá para cá, seguido também pelos índices, a carteira teve bons períodos no negativo. No momento do dia de hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 6 de maio, a carteira está com retorno acumulado de 0,08. Então, realmente, se for pegar, foi início desse ano para cá, foi recompensado o que ocorreu de rentabilidade negativa no ano passado. O IFIX, de lá para cá, está com 0,21 positivo e o Ibovespa, menos 1,23, ainda acumulando uma queda no acumulado. Então podemos perceber que a nossa carteira, como ela é derivada, né, dividido quase meio a meio ali, um pouquinho mais em ações, em tese ela está um pouquinho mais positiva devido ter uma maior exposição às ações, que seria o índice, o benchmark, no caso o Ibovespa. Mas de modo geral está com retorno acumulado, sem proventos, vale destacar, sem proventos, está com retorno acumulado bem semelhante aos demais índices. E claro que aqui eu estou comparando com os principais benchmarks, mas se a gente for comparar com o CDI, é bem óbvio que o CDI está sobressaindo boa parte da renda variável, como foi ano passado. Então, volto a dizer, renda fixa atualmente está bem atrativa. Não há motivos para você não investir em renda fixa. Eu, particularmente, sigo comprando bons ativos de renda variável visando o longo prazo, mas a renda fixa, no curto prazo, num pequeno horizonte de tempo aqui nos próximos anos, ainda está com boas projeções, tanto de alta agora da Selic nas próximas sessões, mas também títulos aí indexados à inflação estão pagando bons retornos. Então, vale a pena. Não há motivos, mesmo que você tenha um perfil arrojado, não há motivos para você deixar de lado a renda fixa, tanto para uma reserva de emergência, como também aproveitando as boas oportunidades do momento. Quando comparamos o retorno mensal, agora no mês de abril tivemos um retorno de 3,50%, o Ibovespa subiu na faixa de 3,60% e IFIX na faixa de 3%, então continuamos numa média bem semelhante aos nossos benchmarks. Mas claro, quando olhamos também para os proventos, em tese, o nosso retorno está sendo um pouquinho superior quando levamos em consideração o retorno acumulado tanto de valorização, mais os dividendos recebidos. Então, para fazer um fechamento, pessoal, esse vídeo, o intuito também não é alongar muito, eu fiz uma breve explicação de como a carteira iniciou, a minha intenção é todo final de mês, quando tiver atualização no post lá no Instagram, gravar um vídeo comentando também sobre a atualização, sobre o aporte, sobre o novo aporte referente ao mês, e claro, também comentar detalhes sobre o cenário como um todo, o cenário das ações, de fundos imobiliários, cenário da macroeconomia como um todo. Atualmente, como citado, eu preferi buscar um aporte em Petrobras, um aporte um pouquinho maior. Eu sempre busco diversificar em 4 ativos, 2 fundos imobiliários e 2 ações. Dessa vez foquei somente nas ações devido à inclusão desse novo ativo aí na carteira, que seria o ativo da Petrobras. Vale 3 também está num patamar muito atrativo. Eu já expliquei, já fiz vários posts explicando o valuation aí da empresa, as projeções, já divulgou o resultado do primeiro TRI também. Então, atualmente eu não vejo motivo para você não comprar ou se preocupar com as quedas que está ocorrendo. Petrobras, por exemplo, se você comparar com o gráfico do petróleo, basicamente a queda que ela está tendo nesse ano
é derivado ao ciclo da commodity. A empresa em si mantém bons fundamentos, pagando excelentes proventos e com ótimos indicadores. Então, o foco da carteira é sempre esse foco de longo prazo. E vale dizer que, claro, existem muitas outras oportunidades no momento. A carteira eu tento ao máximo não pulverizar. Como é uma carteira focada mais para auxiliar iniciantes, eu não tenho intenção de adicionar muitos novos ativos, da mesma forma que eu não foco tanto em investimentos no exterior e também renda fixa. O foco é mais ajudar pessoas que ainda não começaram a analisar de forma breve e rápida alguns ativos que podem parecer atrativos nos preços atuais e que são de setores perentes, como é o caso de Banco do Brasil, Sanepar, um setor de saneamento, um setor muito perene também. ISA-CETEP propriamente teve já a divulgação do seu balanço trimestral e no valuation atual, até eu já comentei também nos stories, na minha visão vale muito a pena aportar, tem boas projeções de proventos, enfim. Mas claro, não se submeter somente a isso. Esse post, esse vídeo que eu faço, esses comentários que eu faço a respeito da carteira, é como forma de exemplificar como analisar e como tomar as melhores decisões. Mas obviamente tem muitos outros ativos também desses mesmos segmentos que estão atrativos no momento. É o caso aí de CEMIG por parte das elétricas, Itaú, outras petrolíferas, por exemplo, como a própria Prio 13. Então, são todas empresas que, na minha visão, vale sim a pena você estudar. Volto a dizer, esse vídeo não é recomendação de investimento, esse vídeo somente tem cunho educacional, mas são ativos que vale a pena você parar, olhar o balanço, estudar os indicadores. Se você às vezes não tem tanto conhecimento, mas buscar um conhecimento, hoje tem tantos canais no YouTube, não somente o meu, claro, mas tantos canais e páginas no Instagram hoje que produzem muitos conteúdos de forma gratuita e que com certeza você, com tempo e disciplina, você consegue aprender muita coisa boa sem pagar nada, realmente. Mas claro, agora se você está decidido a investir algum valor ou não tem tanto tempo para buscar essas informações ou buscar esse conhecimento, eu tenho a minha área de membros disponíveis, é uma área paga, uma área à parte diretamente no meu site, onde eu trabalho com recomendações de investimento. Então hoje eu sou um analista credenciado a CVM, dentro da minha área de membros eu tenho 20 ações e 20 fundos imobiliários que eu recomendo e que têm um preço teto estabelecido. Vale ressaltar, a maioria desses ativos que estão aqui estão também na planilha de recomendação. Toda semana eu posto relatórios de atualização comentando sobre o cenário macro, o que aconteceu, se o petróleo subiu, desceu, se uma empresa divulgou um balanço, como está sendo agora nessa temporada. Todo final de semana eu largo um relatório comentando os principais acontecimentos e, claro, também citando algumas oportunidades que eu vejo que são mais atrativas. Quer dizer que todas essas recomendações que eu faço, elas vão subir no curto prazo ou vão apresentar determinado retorno? Não tem nada de garantia. Hoje a rentabilidade da renda variável, a gente sabe que ela é totalmente incerta. Mas eu volto a dizer, o meu foco, e creio que o seu também, na renda variável, ele deve ser com viés de longo prazo. E quando você investe em setores perenes, empresas que sempre vêm tendo uma previsibilidade de lucros e tem bons indicadores, como é a maioria dos casos aqui citados, com certeza você dorme tranquilo. Indiferente se a ação cai de um dia para o outro ou tem uma oscilação, você sabe que no longo prazo a tese tende a se permanecer. Então, realmente, o meu foco, o intuito da minha página, do meu canal e do conteúdo que eu passo para vocês é ensinar de forma mais prática possível a você usar a racionalidade para fazer seus investimentos. Com certeza, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nesse vídeo, pode comentar também lá no post no Instagram. A maioria dos seguidores que eu tenho são iniciantes. Alguma dúvida que você tiver, se eu ver que é um conteúdo bastante relevante, eu posso gravar um vídeo também, mas todas as dúvidas eu vou tentar ao máximo responder para te auxiliar nesse início dessa caminhada.